Ora, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. O meu nome é Adelino Cunha, sou fundador do I Have the Power e hoje é um dia realmente especial para nós, porque temos aqui a possibilidade de falar sobre algo que é muito importante para a economia dos países e para a economia portuguesa, que é o mercado e o setor imobiliário, e talvez fazer uma nota introdutória para aquilo que vai acontecer aqui hoje. Nós tínhamos 4 convidados que estavam presentes e nos tinham confirmado a presença. 3 deles, à última hora, tiveram compromissos que os fizeram não poder comparecer, mas está connosco o Miguel, que desde a primeira hora confirmou e conseguiu agilizar a sua agenda para estar aqui connosco. Antes de começar, primeiro dar também os parabéns ao Miguel, porque apercebi-me no Facebook que há 17 anos, exatamente no dia de hoje, tomou a decisão de mudar de vida, não é? Portanto, abandonar ou sair da sua carreira da advocacia para se dedicar ao mercado e a este setor imobiliário. Portanto, os meus parabéns, Miguel, e obviamente essa decisão acabou por fazer com que hoje estivéssemos aqui. Não tenho o prazer de o conhecer pessoalmente e acredito que um dia poderemos estar mais próximos da versão 3D, não é? Estamos aqui na versão 2D, digamos, com o apoio da tecnologia. Também apresentar esta simpatia que está aqui e que vai liderar todo o processo da conversa com o Miguel, que é a Cristina Souza. É uma mulher que conhece muito bem o mercado imobiliário, porque já há muitos anos que contacta com essa área e que é apenas e só, para não dizer o quanto isso é importante, a pessoa responsável por todo o que é o nosso treino na área de desenvolvimento de negócios, nomeadamente o treino de equipas de vendas de alto desempenho. E, portanto, dar as boas-vindas também à Cristina e agradecer a disponibilidade que tem e que teve para estar aqui connosco e, obviamente, também dar as boas-vindas. Eu fui falando assim um bocadinho, que é para deixar que as mais 300 pessoas que se inscreveram vão entrando, não é? E, portanto, dar as boas-vindas a todos vós que estáis aqui connosco e que alocaram uma parte do vosso tempo para aprenderem, escutarem e observarem também o que é a visão de um dos grandes players do mercado imobiliário em Portugal e o que o Miguel, que representa realmente a Predimed, acredita que poderá ser o futuro deste mercado. E, portanto, dar-vos as boas-vindas, agradecer mais uma vez ao Miguel e à Cristina. Eu vou para a Regi e, portanto, voltarei daqui a um bocadinho para me juntar a vocês e estarei a acompanhar todos os comentários e o chat que eventualmente sejam a utilizar. Até já e um bom evento e que tudo corra muito bem. Até já. Muito obrigada, Adelina. Até já. Antes de mais, boa noite, Miguel. Boa noite a todos que estão desse lado e que nos estão a ver. Eu tenho uma série de perguntas, obviamente, para o Miguel, mas antes de avançar para as perguntas, eu acho que vou deixar o Miguel falar um bocadinho de quem é a Predimed, do que é a Predimed, não é? Uma vez que realmente estamos em ano e em dia de decisão e que eu sei que já percebemos que não é o aniversário oficial da marca, mas foi o momento da criação efetiva e de decidir avançar para este projeto que já leva 17 anos. E o que é a Predimed? Da Predimed, para quem não sabe o que é ou quem é a Predimed. Muito resumidamente, porque eu acho que o nosso auditório é composto por pessoas da mediação. Também. E, portanto, se alguém que nos estiver a ouvir não saiba o que é a Predimed, é porque ou não está no mercado ou então está muito distraído mesmo. Uhum. Portanto, seria quase impossível não saber o que era a Predimed. A Predimed é uma marca de mediação imobiliária criada há perto de 17 anos atrás, portanto, não é hoje, é no dia 8 de junho. Hoje faz 17 anos que eu, Miguel Ribeiro, que não sou a Predimed, não é? Sou fundador, mas não sou a Predimed. Claro. Que há 17 anos atrás realmente tomei essa decisão pessoal de mudar de vida, de mudar de carreira e portanto, de vir para, não para o imobiliário onde já estava, até na minha carreira jurídica estava ligado ao imobiliário, mas vir em concreto para a mediação imobiliária. Foi uma decisão que depois se concretizou nos meses seguintes, portanto, dando aqueles passos normais. Agora, o que é a Predimed? É uma marca, essencialmente é uma marca que corresponde a uma rede de consultores imobiliários, não é? Que estão ligados, quer pela marca,
quer por um conjunto de ferramentas que partilham, e é uma marca que está há 17 anos no mercado, foi evoluindo, acho eu também um bocadinho, com a própria evolução do mercado, e pronto, e cá está para os próximos 17, enfim. No mínimo, próximos 17 no mínimo. Sim, cá está. 17 em 17 já não é mau. Exatamente, vamos contando 17 em 17, exatamente. Miguel, a primeira pergunta que se põe, obviamente, é como é que está o mercado imobiliário? Ou seja, este ano seria um ano, se não houvesse uma coisa chamada pandemia, o ano passado teria sido um ano de provavelmente continuar a crescer. Como é que está, um ano depois da pandemia ter se instalado em Portugal, o mercado imobiliário? Cristina, eu não vim aqui nem cantar manhãs gloriosas, nem vim carpir mágoas nenhumas. Vou dizer aquilo que eu acho. O mercado imobiliário, neste momento, está ótimo e recomenda-se. Porquê? Bom, basicamente pelo seguinte, porque os bancos estão a trabalhar, estão a emprestar dinheiro, estão a funcionar, portanto... E cá, voltamos aqui à mesma questão, portanto, no contraponto oposto teríamos aqueles anos de 2010, 11, 12, em que a banca não funcionava e o mercado imobiliário também não funcionava, portanto, na altura havia poucos heróis, agora há muitos, é assim que funciona, não é? Sim, mas o Miguel sente que o que continua a impulsionar o mercado imobiliário é a parte bancária? Ou as pessoas olharam para esta coisa da pandemia, adaptaram-se e continuam-se a fazer negócios? Continuam-se a fazer negócios. E eu acredito que nos próximos anos continuarão a fazer negócios. Já estamos agora num momento, num ciclo diferente do mercado do que estávamos na altura. Há desafios, e já vamos falar neles. Há questões que têm que ser pensadas e abordadas naturalmente. Mas até agora, quer o ano passado, foi um confinamento diferente. O ano passado o que aconteceu foi uma paragem abrupta da atividade, porque toda a gente confinou, até voluntariamente, até antes mesmo da decisão política, toda a gente confinou. E nessa altura, naturalmente, um confinamento brutal como foi este do ano passado, fez com que a metade do mês de março, o mês de abril e o mês de maio tivessem sofrido naturalmente um impacto, não é? Os notários também deixaram, portanto, parou-se quase em absoluto a realização de escrituras, as próprias pessoas não estavam disponíveis nem para sair de casa, nem nós, nem enfim, foi uma paragem completamente diferente da deste ano. Este segundo confinamento de 2021, já foi, do ponto de vista da mediação imobiliária, muito diferente por duas razões. Uma, já sabíamos com o que estávamos a lidar e, portanto, também já estávamos um bocadinho tecnologicamente mais preparados para isso e porque, na verdade, notários, bancos, avaliadores, tudo continua a trabalhar. E, portanto, se estavam a trabalhar, as coisas continuaram a acontecer. Muito bem. E então, se as coisas estão a acontecer, quais são os tais desafios que o Miguel falava há pouco? Esta questão da pandemia traz desafios globais que têm naturalmente impacto na mediação imobiliária. Mas vamos olhar para o que aconteceu o ano passado e tentar perceber aqui um bocadinho se não é o que também vai acontecer agora. E o ano passado não tínhamos vacina. Nós o ano passado tivemos eu já não sei em qual vaga é que nós vamos, portanto, mas acho que não sabe o Miguel nem sabe ninguém. Eu acho que andamos todos um bocadinho. Aquele primeiro impacto, nós tivemos poucos casos, tivemos poucos mortos durante o ano passado, no início disto tudo. Sim. Apesar disso, tivemos ali uma contração, eu diria brutal, porque foi uma paragem. No nosso caso, cheguei a escrever sobre isso no Facebook. Tivemos naqueles meses uma quebra na ordem dos 50% a 55%. Sim, foi um choque, não é? Foi um choque. Mas logo a seguir, tudo o que estava por fazer foi feito. Notámos um aumento de procura substancial. E viemos a acabar por fazer um verão, um outono e um princípio de inverno fantásticos. Mas corresponde ao ano passado, especialmente o verão e o outono. Portanto, foi, vamos dizer assim,
No somatório global nós fechámos o ano a crescer e bem, o que para nós, portanto, foi sintomático disto. Houve uma travagem abrupta e a seguir houve a recuperação, também ela muito rápida. É o que eu acho que, em termos globais, vai acontecer agora. Okay. Nós todos, mesmo na mediação, não vamos sentir essa retoma tão, porque também desta vez não foi, eu falo no geral, claro que depois de descermos ao caso particular, há de haver mediadoras, como há de haver consultores imobiliários que sentiram mais esta do que a outra, mas isso são casos subjetivos. Eu digo no panorama geral, que é aquele que eu todos os dias lido com o somatório, não é? Claro. Para além disso que acabou agora de dizer, sente que este novo mercado imobiliário, porque na realidade houve aqui uma série de adaptações tecnológicas que foram feitas, e o Miguel falou nisso ao bocado, que na primeira vaga foi tudo muito rápido e de repente estávamos fechados e agora o que é que fazemos, não é? Esta já houve mais tempo de preparação, até em termos de ferramentas e tudo. Sente que este novo mercado imobiliário vai continuar a crescer? Ou vamos ter aqui alguma renitência em pouco tempo? Vamos ver, é sempre complicado, Cristina, fazer prognósticos, sim. A futurologia. Sim. Porque, enfim, digo o que disser, arrisco-me a acertar ou arrisco-me a falhar, não é? Sim. Portanto, na mesma vou dizer aquilo que penso e vou pegar no que dizia lá atrás. Acho que há aqui uma componente que foi seriamente prejudicada. Uhum. Essa componente é naturalmente o turismo. Uhum. Nós não vamos retomar em junho ou julho no ponto onde o deixámos em 2019, não é? Portanto, esse turismo estava também a trazer muito investimento imobiliário estrangeiro. Eu continuo a percepcionar que continua a haver interesse no investimento estrangeiro. Existem aqui algumas dúvidas que não têm nada a ver com a pandemia, pelo menos a pandemia, portanto, de saúde, mas têm a ver com más decisões políticas, não é? Portanto, aquilo que eu às vezes no Facebook falo da pandemia de socialismo, não é? Portanto, nós temos a pandemia e depois temos esta pandemia também, que é o ataque que se tem feito ao investimento estrangeiro e ao Golden Visa, que tão bem estava a funcionar e que tanto dinheiro trouxe para dentro do mercado imobiliário e que permitiu, de facto, depois que tudo isto estivesse. Mas nós, nos últimos meses, temos lidado, grosso modo, com o investimento nacional. Uhum. E tem corrido bem. Portanto, sinal de que os bancos continuam com liquidez para emprestar, sinal de que as coisas estão a correr bem, que as pessoas estão a cumprir. Vem a questão do final das moratórias. Pronto. Eu penso que aqui a banca terá aprendido a lição com a crise. Em 2008. Acho que sim. Acho que, por um lado... Esperemos todos nós que sim, não é? Eu, por um lado, acho que os bancos perceberam claramente que estar a receber imóveis em dação de pagamento, em vez de muitas das vezes tentar gerir esses imóveis, o que fizeram foi acumular prejuízos brutais porque desvalorizaram esses próprios imóveis. Claro. Isso é que foi o grande constrangimento naquela altura e isso e a falta de crédito, naturalmente, mas acho que a banca aprendeu essa lição e acho que agora estão mais preparados para gerir caso a caso as situações que vão surgir. Como eu dizia há pouco, não foi o caso do mercado imobiliário agora, mas é um bocadinho uma parte substancial da economia, restauração, turismo, atividades culturais, tudo isso esteve praticamente a zero. Não é? Portanto, muitas dessas pessoas, empresas que vivem nesse setor e as próprias pessoas que nele trabalham, alguns deles tiveram a rendimento zero. Não é? Portanto, naturalmente que eu acredito que assim que tudo isto normalize, nós temos aqui um dado diferente do ano passado, é a vacina, mas eu acredito que quando tudo isto estiver normalizado, esses setores vão sentir um crescimento explosivo e naturalmente que muitas dessas pessoas vão retomar os seus rendimentos. Não é?
E, portanto, aí já estarão prontos para... Portanto, espero que a banca... Enfim, é um desejo, mas é uma convicção também, que a banca saiba gerir esta situação de forma a podermos todos gradualmente, não é? Amortizarmos aqui todos um bocadinho estes 2 anos e, portanto, não prejudicar, não quebrar as pernas à economia, não é? Sim, tudo tem indicações, e aquilo que nós estamos aqui a falar, para além de opiniões, quer sua, quer minha, quer do Adelino, quando ele se juntar a nós no final, a verdade é que são tudo projeções um bocadinho a acreditar que a coisa vai correr bem. Sendo que, efetivamente, nos últimos anos a banca tem demonstrado exatamente isso que o Miguel estava a dizer há pouco, essa flexibilidade de negociação quase individual, não é? E não aquele aceitar massivo que aconteceu em 2008 e que para quem nos esteja a ouvir e que estava cá nessa altura ainda se lembra efetivamente do drama que era, não é? Haver tanto imóvel para vender e não haver compradores porque não havia a hipótese, ou havia uma pouquíssima hipótese de crédito bancário. Compradores não havia créditos. Não havia crédito, sim, lá está. Que no fundo acabava por não haver compradores. Não havia efetivos compradores, não é? Portanto, era o tempo em que quem trabalhava muito o comprador estava um bocadinho complicado, tinha uma vida um bocado complicada. Deixe-me voltar atrás um bocadinho às suas palavras e à questão do Golden Visa. Acha, ou por aquilo que tem conhecimento, é figura para continuar? É figura para voltar? Cristina, eu honestamente acho que sim. Quer dizer, quando uma coisa funciona tão bem como funcionou o Golden Visa, teve um impacto que foi muito para além do imobiliário. É uma coisa que nos vem muito pelo lado do turismo, porque muitas pessoas visitaram e gostaram, mas depois há aqui uma componente muito prática, que essa componente prática é a seguinte: essas pessoas investem o seu dinheiro em troca, naturalmente, de uma vantagem que enfim, demoraria anos e muitas vezes tem requisitos jurídicos complexos de obtenção de cidadania, obtenção do direito de permanência e tudo isso. Vamos ver o que é que aconteceu com isso. Um mercado como o imobiliário que estava absolutamente estagnado e que de repente retomou muito graças a esses primeiros Golden Visas e esses primeiros negócios, e muitos de nós na mediação imobiliária acabaram por ser, naquele momento concreto, boias de salvação. Mas esse dinheiro, grosso modo, não veio para a mediação, esse dinheiro veio para os proprietários que venderam as casas. E venderam bem, numa altura até complicada. Sim. Acabaram por não vender tão mal como venderiam. Acabaram por realizar dinheiro e pegaram nesse dinheiro e investiram, muitos deles, também em imobiliário. Sim, claro. Pronto. Dir-se-á, pelo meio vieram aí uns cidadãos de outros países, alguns duvidosos, e isso é trabalho de polícia. Portanto, isso, não vamos dizer que o Golden Visa é mau por isso. Sim. Vamos dizer que isso depois é trabalho da polícia e o trabalho das autoridades e tudo mais. Portanto, eu não vou descredibilizar uma ferramenta que eu acho importantíssima e que acho boa sobre muitos aspectos. Num mundo em que andamos sempre a encher a boca a falar de globalização, em falar em pluralidade, em falar em juntar cada vez mais as pessoas e isto e aquilo. E depois, vamos dizer que acabamos com o Golden Visa porque as casas em Lisboa ficaram muito caras. Eu não conheço mercado nenhum onde, havendo uma oportunidade, que não se gere a oferta para cobrir a procura. E, portanto, se as casas estão caras, que se façam mais casas. Que surjam outros mercados, outras zonas, e, portanto... E foi isso que tem acontecido. É isso que tem acontecido. Atacar o Golden Visa, Cristina, como estão a fazer agora, por razões puramente ideológicas, é mais um tiro num pé. Aliás, isto é nos dois. Também é uma grande fonte de rendimentos de impostos e coisas que tais. Logicamente. E ainda vou mais longe. Eu acho que quem é dono do dinheiro
é que deve saber onde quer investir, quanto quer investir e como quer investir. E, portanto, estar a dizer agora que não, nós temos muita procura para os Golden Visa, então vamos empurrá-los para o interior, porque eles querem Lisboa, Porto e Algarve. Não é? Não me parece muito boa solução. Essa era uma das minhas perguntas, porque realmente, quando se ouve falar nos Golden Visas, ouve-se falar das grandes cidades litorais, Porto e Lisboa, no Algarve também, mas principalmente Porto e Lisboa. E o resto do país? O resto do país tem oferta para o Golden Visa também? Façam um Golden Visa mais barato para o interior. Ou seja, mantenham uma fórmula de sucesso no litoral e façam um Golden Visa mais em conta para o interior, porque há lá muitos chineses, há lá muitos americanos, brasileiros que querem vir e para quem realmente os valores do Golden Visa são altos. E que se calhar, havendo essa oportunidade para o fazer em Tomar, em Bragança, onde quer que seja, que não seja no litoral, provavelmente viriam investir cá. Porque essa é a minha pergunta, ou seja, eu lidei, e quem está aqui que me conheceu na imobiliária, eu chego à imobiliária exatamente porque eu tinha um gabinete de advocacia que tratava e ajudava estrangeiros a legalizarem-se em Portugal. É assim que eu entro na imobiliária, para quem não sabe. Somos colegas. Exatamente, eu trabalhava muito com ingleses, com holandeses, muito bem, americanos, etc. E eu continuo a olhar para essas pessoas que escolhiam vir morar para Vila Nova de Cerveira, aliás, para uma freguesia de Vila Nova de Cerveira, perdida no meio do monte, a 15 minutos de qualquer ligação rodoviária nacional, não é? Porque era tudo mesmo... E eu penso nessas pessoas, que eram pessoas com capitais para investir, etc. e tal... e na altura, estamos a falar dos loucos anos 2001, 2002, portanto, vendiam-se casas nessas zonas a 400 e tal mil euros, a 300 e muitos mil euros, etc. Eu penso nessas pessoas que faziam uma escolha seletiva de morar naqueles sítios, se não podem ser, neste momento, também uma forma de captar investimento para um país em que o tal turismo, como nós o conhecíamos até ao início de 2020, se calhar está um bocadinho moribundo, para não dizer que já morreu, não é? Cristina, na verdade, o processo legislativo e o processo executivo ao nível da gestão de um Estado, eu compreendo que não seja fácil, mas hoje está nas mãos, e atenção que aqui não estou a falar de partidos, estou a falar em geral de todos, está na mão de políticos profissionais que de experiência de vida têm zero. A experiência de vida que têm enfim, andaram na faculdade, os que andaram, alguns andaram ao domingo, tudo, aquelas histórias que a gente vai ouvindo. Outros, mas nunca criaram um posto de trabalho, nunca criaram... Eu ia dizer que nunca criaram uma empresa, mas alguns criaram empresas, mas foi daquelas na hora para concorrer a outros concursos, para enfim, outras coisas. A verdade é que, de vida prática, pouco. E portanto... acho que deveriam ter falado com quem está no terreno, com quem, mesmo que não fosse diretamente com os mediadores imobiliários, mas que fosse com as associações que existem no setor, e perceberem um bocadinho que não somos nós que mandamos no dinheiro dos clientes, são os clientes. E, portanto, se um determinado cliente quer comprar em Lisboa e quer comprar na Expo, não é? Não sou eu que lhe vou dizer, olha, você vai para Vila Nova da Cerveira, porque isto agora acabou o Golden Visa, mas você vai investir em Vila Nova da Cerveira. Ele não vai. Vai para a Espanha. Vai para a Espanha, que é isso que tem acontecido. É isso que tem acontecido em muitas outras coisas, que existe uma oferta válida aqui ao lado e, portanto, aí vai ele. Nós não estamos sozinhos no mundo, não. Claro. Não estamos sozinhos no mundo. Claro. Eu continuo a acreditar naquilo que eu disse há pouco. Eu continuo a acreditar que o mercado americano vai ser um mercado interessante para o modelo imobiliário que temos neste momento, com Golden Visa ou sem Golden Visa. Mas acredito que nós somos um ponto atrativo para esse tipo de investimentos. Quer por uma questão de segurança, quer por uma questão de forma de estar na vida, quer por uma questão de saúde, quer por uma questão até de educação.
Cristina, e por outra questão, esta história do Brexit trouxe aqui uma nova janela de oportunidade. Naturalmente, uma questão de língua e cultural. Sim. Era perfeitamente normal que a porta de entrada dos ingleses na União Europeia, em termos de negócios, de dinheiro, do que fosse naturalmente a casa-mãe, fosse Inglaterra, fosse o Reino Unido. Apesar disso, acho que em termos de imobiliário, eles prefeririam muito mais sul de Espanha e Portugal do que propriamente estar a apanhar chuva em Londres. Aí tudo bem. Mas, mais uma vez, vamos deixar passar essa oportunidade. Vamos dá-la de bandeja à Irlanda, vamos dá-la de bandeja à Holanda e a outros países, porque realmente não pensámos numa solução que permitisse que nós, Portugal, fôssemos a porta de entrada dos americanos na União Europeia. E eles querem. Mas lá está. Não se faz isso com um sistema fiscal como o nosso. Eu já nem vou àquela questão de que o investimento estrangeiro é mais bem tratado ou é melhor tratado do que o investimento nacional. Pronto. Às vezes, por ironia, digo na brincadeira aos amigos que qualquer dia vou ver se peça nacionalidade noutro país qualquer, porque assim já sou, portanto, melhor acolhido cá como investidor. Portanto, se nós não, mesmo esquecendo isso, e, portanto, indo ao encontro daquilo, mas não é com um sistema fiscal como o nosso, isso nem pensar. Eu costumo contar esta história, um cunhado meu que é norte-americano, uma vez veio cá visitar, fui mostrar Portugal todo, e ele, como é empresário, perguntou-me como é que as coisas funcionavam aqui. Estávamos no ano 2006, portanto não era assim tão diferente o modelo fiscal para agora ainda é um bocadinho mais pesado, mas pouca diferença fazia. E à medida que eu lhe fui explicando como é que funcionavam as taxas que pagávamos, os impostos que pagávamos, a questão de um tipo ter lucro numa empresa e pagar IRC e a seguir pagar IRS para tirar de lá o dinheiro, deixou-o um pouco horrorizado. No final disto tudo, ele disse-me, realmente nós não somos grandes empresários, acho que vocês todos são muito melhor empresários do que nós. Sim. Porque realmente nós temos esse espírito de iniciativa, mas eu com uma carga fiscal dessas não investia em lado nenhum. Sim, e com mais outras considerações que poderíamos fazer nessa área. Já não vamos falar na dimensão do mercado, já não vamos falar no poder de compra, vamos só falar nisto. E não só, repara, Miguel, você é empresário, tem um percalço qualquer, acontece-lhe, ok, não é? É um peso que você vai arrastar, pelo menos em determinados setores, na banca e noutros que tais, vai arrastar esse peso ad eternum na sua vida, não é? Nos Estados Unidos não há de tal forma esse peso que há sobre... Eu há algum tempo atrás dizia que ser empresário é quase um palavrão, não é? Porque é quase exatamente, e não há carga ideológica negativa lá, enquanto o empresário lá é bem visto e é bem quisto pela sociedade no sentido de... É quase o objetivo de toda a gente, não é? Um dia vir a ter um sucesso. Nós cá, isso tem um bocadinho a ver com como é que se forma realmente, enfim, a diferença que há nos países protestantes para os países católicos, especialmente no sul da Europa. Bendita educação judaico-cristã. Exatamente, esta religiosidade que nós fomos também um bocadinho herdando este contra o lucro, contra um bocadinho a favor da vidinha normal, igual aos outros e tudo, e até achamos que o lucro é uma vergonha. Não é? Por isso é que é taxado. Exatamente, por isso é taxado de forma violentíssima. Acho que as pessoas às vezes até não têm consciência de que se uma empresa tiver um determinado montante de lucro, não é? Ela paga uma taxa de IRC sobre isso. E depois, se o dinheiro for retirado em proveito dos sócios, ainda vai pagar IRS sobre isto. Portanto, a taxa liberatória, mas de qualquer forma, mais de metade fica lá. E, portanto, porquê? Porque nós achamos que uma pessoa montar uma empresa para ganhar dinheiro com ela é uma coisa feia. Provavelmente. Feia. Não é? Supostamente criámos só para criar postos de trabalho e tudo mais. Não, o empresário tem o direito de criar uma empresa para ganhar dinheiro com ela. Também no dia que não for isso, Cristina, eu acho que chegámos a um ponto... Temos um modelo um bocado estranho em termos completamente. Miguel, ao bocado falávamos que realmente no último ano temos estado a viver de investimento em termos imobiliários nacional. Isto sem o turismo vai lá ou nem por isso?
Tem ido, até agora tem ido. Tem mostrado uma dinâmica que, honestamente, se estivéssemos a falar há um ano atrás, Cristina, eu não teria tanta fé. Mas hoje já não é uma questão de fé, é uma questão de dados. Sim. E fui fazendo essa análise até com curiosidade. Não foi só no mercado imobiliário, foi, por exemplo, também no turismo. Sim. O turismo nacional, no verão, teve dinamismo. No verão e no outono teve dinamismo. O interior esteve em alta. O interior do país foi descoberto pelos portugueses. Não é? É verdade. Já não é preciso ir no avião 8 horas para Punta Cana. Pode-se ir hora e 20 até tomar e desfrutar das margens do Zezer, que é o que eu costumo fazer, especialmente ao fim de semana. Mas, portanto, existe toda uma oferta de turismo e que eu vi com os meus olhos que realmente no verão foi isso que aconteceu. No mercado imobiliário, idem aspas. Portanto, está dinâmico e está a funcionar bem. Ok, fantástico. Diga uma coisa, Miguel, e já vamos responder às perguntas que estão aqui a pôr, e quem quiser ir pondo mais algumas, estejam à vontade, nós já lá vamos. Eu não vejo. Não, você não vê, mas eu estou-me aqui a aparecer. É o Adelino. O Adelino vai-me mandando para aqui algumas. Ia-lhe eu perguntar, a Predimed está no mercado imobiliário há 17 anos. Nos últimos anos assistimos a um crescimento absolutamente exponencial de imobiliárias, não é? Como é que quem está numa rede olha para este surgimento assim, quase em cada esquina de uma imobiliária? Cristina, eu prefiro lidar com um mercado que está bom e que permite isso do que propriamente com aquele mercadinho onde fechavam. Vejo às vezes certo tipo de comentários aqui na mediação imobiliária, algumas questões que eu acho que internamente eram importantes de rever como setor, porque acho que às vezes as pessoas também realmente, não convivemos muito bem com o sucesso alheio. Não achamos que o facto de qualquer pessoa poder abrir uma imobiliária tal e qual como muitos de nós fizeram é um escândalo. Então, mas eu abri a minha. Mas olho e vejo ali o meu vizinho a abrir e digo, bom, isto qualquer gajo vem para a mediação. É verdade. Eu prefiro lidar com um mercado dinâmico porque eu entendo que o mercado a funcionar faz a própria triagem daqueles que devem ficar, daqueles que devem sair. E como já lidei com um mercado horrível no tempo da crise, não é? Prefiro lidar com este. De qualquer forma, acho, e agora voltamos às tais questões que eu acho que eram importantes internamente resolver, acho que era naturalmente importante, não é atravancar a mediação com leis e com regulamentos e com dificuldades e com tudo mais. Mas acho que era importante haver aqui, na mediação imobiliária, eu diria o mínimo denominador comum. Ou seja, alguma base que realmente pelo menos afastasse da mediação aqueles que não tivessem um mínimo de condições para exercer a profissão. E ajudar outros que vêm de novo para a mediação e que, naturalmente, não havendo propriamente, falávamos disso há bocadinho antes, o exame, o curso inicial, qualquer coisa, não é? Que... Uma validação. Exatamente. Muito bom. Mas isso é muito complicado. Acha? Acho, Cristina. Olha, nós hoje temos aqui um ótimo exemplo. Não, acho complicado. Estava-me a focar na questão da validação, de haver uma validação por instituições próprias. Isso não é complicado, já se acabou, era uma questão de voltar a pensar e criar possivelmente alguma validação. Eu tenho uma posição um bocadinho crítica das associações do setor, sou membro delas, mas tenho uma posição muito crítica em relação àquilo que foram as prioridades nos últimos anos. Continuo a dizer que não é quando a casa está a arder, não era em 2011 e 12 com aquele mercado que se iriam tomar as decisões, teria que ter sido antes e poderia ser agora. Poderia ser agora que eu acho que tanta legitimidade tem para
falar de mediação imobiliária e dar opinião válida, a pessoa, o consultor imobiliário, o dono da pequena agência, na qual já fiz parte, até à rede, até ao master da rede, tudo isso. Eu acho que todos nós, ninguém nasceu ungido, ninguém aqui faz parte de uma classe nobiliástica e os outros são o povo. Acho que todos somos iguais e todos temos um contributo a dar. Para filtrar isso e para chegar depois a conclusões, existem efetivamente as associações. Não é? Pronto. Não é para organizar passeios ao Brasil, não era isso. Não era a minha ideia era que fosse realmente para isso. Não se tem conseguido fazer, pelo contrário. As associações até têm contribuído um bocadinho, às vezes até para dividir. É? Portanto, quando dão protagonismo, às vezes até fora dos próprios estatutos, quando se criam aqueles conselhos consultivos onde se convida uns e não se convida outros, porque se estiver lá o outro de quem eu não gosto, eu também já não vou. Não é? Enquanto não ultrapassarmos, em termos de mentalidade, tudo isto, não é? Não saímos realmente disto. Exatamente. Enfim, vamos vivendo, vamos autorregulando muitas destas situações, umas melhores, outras piores, vamos reagindo uns aos outros de uma forma que eu acho que não era necessário. Era preciso ter uma base comum, e há aqui uma base comum. Eu acho que as coisas que me interessam a mim são as coisas que interessam ao meu concorrente também. Provavelmente. Claro. Provavelmente. Miguel, e o papel da construção? Como é que fica nesta história toda da mediação? Porque também foi outro de setor que não parou, não é? Não parou. Não parou, e ainda bem, portanto, primeiro porque é um sinal ótimo de que as coisas continuam e, portanto, os investimentos que estavam em curso e mesmo aqueles que ainda não tinham começado, eu vi arrancar imensas coisas. Exatamente. E, portanto, fiquei um bocadinho até mais descansado porque tenho sempre, é de onde eu venho, e, portanto, eu tenho sempre o pessoal da promoção imobiliária, que é como tecnicamente se designa aquilo que nós dizemos a construção civil, portanto, os donos do terreno que fazem os prédios. Eu tenho-os por serem tipos prudentes, portanto, vendo-os continuar a investir, também me senti mais confortável com isso. A construção continuou e continua, portanto, a trabalhar e a funcionar. E isso também vai ser uma alavancagem para a questão da imobiliária, não é? Sim, na verdade, portanto, já era um movimento que vinha, porque houve ali uma altura que tivemos imensa falta de produto, não é? Portanto, as crises depois acabam muitas vezes por, na saída da crise, lá vêm as tais grandes oportunidades, muitas vezes são estas, porque há de facto falta de oferta. E nós todos percebemos isso, e isso foi bom também por um lado para quem tinha produto para escoar, porque também conseguiu aí amortizar algum dos prejuízos que vinham de trás, não? Sim, mas pelo menos eu vou estando mais ou menos atenta e cada vez mais se vê uma série de empreendimentos, por exemplo, a serem concluídos, a serem colocados à venda neste momento, e pergunto-lhe, continuando a banca a funcionar como tem estado a funcionar até aqui, isto é modelo e movimento para continuar por aqui? Sim. A menos que haja aqui qualquer circunstância que nós não estejamos a perceber ou a ver. Eu, honestamente, como digo, há um ano atrás estivéssemos a ter esta conversa, estaria aqui um Miguel Ribeiro bocadinho mais preocupado e assustado, porque, enfim, já são alguns anos e, portanto, também viu rebentar da crise realmente, enfim, de toda da crise do imobiliário, junto com a crise de dívida pública do próprio Estado. Portanto, tudo isto na altura deixou marcas, mas não foi o que aconteceu. Portanto, a introdução do filme parecia igual, mas depois o filme foi diferente. Foi um realizador diferente, um corte diferente. O guia foi diferente. Parecia ao princípio da mesma história, mas graças a Deus para todos. Ok, Miguel. Vamos começar com as minhas perguntas que tenho aqui. Muito bem. Como é que o setor se está a adaptar à digitalização? A pergunta é, olhando até porque o mercado dos Estados Unidos tem uma Zillow que está a crescer rapidamente. Como é, acha que vamos ter Zillow em Portugal daqui a algum tempo? Em breve trecho? Bom, vamos ver uma coisa. O movimento de digitalização
da mediação imobiliária não é uma coisa de hoje, nem de ontem, nem por causa da crise. Eu venho para a mediação em 2004 no princípio desse movimento de digitalização. Antes disso era dossiês e fotografias e não sei o quê. Eu já venho nos primórdios dos primeiros CRMs, não se chamava CRMs, era o programa, né? Onde se enfiava às casas, onde se metia às casas, até eram os termos técnicos da altura. As fotografias eram tiradas com uma máquina digital, ou então uma máquina analógica, e depois passadas, digitalizadas para isso. Ainda se enviavam faxes, o e-mail já começava a ganhar, de facto, ali espaço, mas ainda se usava muito o fax, nomeadamente para enviar e receber documentação. Os CRMs, passa a expressão, esses programas já se estavam a desenvolver, já havia uma agenda, já geria contactos, tudo mais, mas fisicamente tudo isto se passava no escritório, ao nível do escritório, tinha que se ir ao escritório, introduzir o imóvel no sistema, tinha que se ir ao escritório, buscar os contactos, não é? Descarregar os contactos. E, portanto, se olharmos para trás, se olhar para 2004, hoje está completamente diferente. Eu vou seguindo alguns grupos no Facebook de consultores no mercado norte-americano, também me vou apercebendo, vou lendo umas coisas e vou-me apercebendo que aquele gap, aquela diferença temporal que existia entre uma coisa nos Estados Unidos e cá também se foi encurtando. O mundo está realmente mais pequeno, as redes sociais ajudaram imenso nisso e, portanto, para o bem e para o mal, estamos mais próximos. Continuo a dizer, e acho que isso é uma questão fundamental para o futuro, se a tecnologia serve para nos ajudar e para nós conseguirmos prestar cada vez mais um melhor serviço aos nossos clientes, ou se ela nos vem substituir, não é? Eu continuo a achar, e até prova em contrário, que não é o caso. Porque não é o caso. Ou seja, eu acho que o fator humano, aqui no nosso negócio, é um fator de tal forma diferenciador e abrangente que, para já, não há inteligência artificial que o substitua, não há sequer essa questão. O que existem são alguns projetos que continuam a abarcar consultores imobiliários, não é? E que lhes dão uma vertente mais desmaterializada. Okay? Nós às vezes olhamos para fora, esquecemos de olhar para dentro, e estes projetos existem dentro, cá em Portugal. A Predimed é um deles. A Predimed é um deles. Mas dir-se, bom, mas a Predimed também tem agências. Tem, claro que tem. Porque a Predimed é um espaço de liberdade. A Predimed entende que o consultor imobiliário deve desenvolver a sua carreira da forma como ele entende melhor. Se é com uma loja, se é com um escritório, se é sozinho, se é em equipa, isso é uma questão dele. Mas a Predimed, na base, é um conjunto de ferramentas tecnológicas que é posta à disposição de todos os seus consultores. Onde vem também a inteligência artificial e outras coisas. Mas que, para já, não vejo forma de substituir esse fator humano e essa complementariedade que nós damos, de facto, ao negócio. E isso leva-nos, curiosamente, para a outra pergunta que vem a seguir, que é: qual é o novo no setor imobiliário? Ou seja, como é que podem dar a volta a esta falta de contacto humano que é o que existe atualmente? Olha, eu nunca tinha feito coisas em Zoom, nem nunca tinha nada. Eu sou assim um bocadinho... Na tecnologia vou lá, mas, enfim, não sou pioneiro nessas coisas. Eu devo dizer que foi, de facto, têm sido tempos desafiantes nesse aspecto. Mas não tenho tido nota de que os clientes tenham achado que, olha, afinal não precisava de consultor imobiliário nenhum, afinal venha perceber. Não, pelo contrário, noto mais imóveis em comercialização, noto mais penetração da mediação imobiliária em termos percentuais, em termos de presença. Tem sido uma coisa que tem crescido imenso desde 2004. Eu não sei dizer qual era a percentagem de negócios mediados na altura, mas hoje é alta. E, portanto, é isso, era baixa e hoje é alta. E a tendência é de continuar a crescer. Portanto, eu acho que a mediação se impôs. Em 2004, por vezes abordar um cliente e falar em mediação imobiliária, falar em comissão, era uma coisa complicada. E hoje em dia é uma coisa perfeitamente normal. Os clientes sabem o que é. Certo? Exatamente. Muito bem.
O Miguel acha que os níveis de compra de imóveis neste momento são iguais a 2019? Os níveis de compra dos imóveis de procura, eu diria que são iguais ou superiores nesse aspecto. Eu diria, aí não é a questão. A minha questão muitas vezes não é dizer se estou a crescer ou não. Eu imagino que teria sido 2019 sem aquela quebra. E se calhar estou aqui a fantasiar e seria absolutamente igual no final. Porque não teria a quebra, mas não teria o pico que teve. 2020, o que seria se não fosse isto? Enfim, o se não, aqui para nós não é como no futebol, não é? Não tem grande valor. O que eu acho é que, respondendo à pergunta muito objetivamente, é que nós estamos no mesmo ciclo de mercado que vínhamos anteriormente. E nesse momento não vou dizer que há menos procura, porque não há. E portanto estamos num ciclo crescente. Sim, sim. E o Miguel, em termos de previsão, qual é a ideia que tem para chegarmos ao cume e começarmos a descer? Ou não tem? Neste momento, esta história da pandemia veio abalar. Porque eu antes da pandemia ouvia imensas conversas. Isto lá para 22 vai começar a descer, isto lá para 23 vai começar a descer. Não faço esses exercícios de futurologia porque estes 17 anos ensinaram-me de uma forma até bastante dura, ensinaram-me que efetivamente não vale a pena estarmos muitas das vezes a queimar horas que poderiam ser muito mais bem gastas em família, ou a fazer o que gostamos, ou a trabalhar em exercícios de futurologia, de planeamento ao milímetro. Às vezes vejo aí entrevistas de colegas meus, são as pessoas mais ocupadas do mundo, têm o dia e a agenda ao milímetro, planeiam a ano e meio de distância e tudo. Mesmo descontando que muito disto seja enfim, autoconvencimento, ou assim, mesmo isso acho que é um exercício de perca de tempo, porque nós temos que saber para onde queremos ir, temos que perceber onde é que estamos a navegar, mas esta pandemia, por exemplo, mostra-nos que realmente, num momento tudo muda. Não é? E acho que é preferível nós estarmos preparados às vezes para nos adaptar à mudança, do que propriamente ter as coisas planeadas. Olha, houve imensa gente que tinha planeado aí 2019 e, enfim, e portanto, da mesma forma como não estabeleço objetivos gerais, mas escrevia isso hoje no post, não me quero arriscar a traçar objetivos que por vezes podem parecer muito altos e que depois na prática até são baixos, ou vice-versa. Prefiro estabelecer metas gerais. Acho que toda a gente deve trabalhar com uma ideia. Claro. Do que quer. Dinâmica, mas por vezes acho que às vezes até somos nós que nos autolimitamos, não é? Quando eu dizia hoje no meu post do Facebook que o meu sonho era que a Predimed vendesse um imóvel por dia. Já o meu sonho, dissesse, mas vais vender 5, eu não acreditava. Não é? E se me disserem, se calhar daqui 1 ano ou 2 estás a vender 10, pronto. Deus queira que sim. Muito bem. Que impacto haverá no imobiliário a necessidade de pagar a crise que resulta da pandemia? Acha que vai ter impacto esta necessidade de pagar a crise? Bom, vamos perceber depois qual é que é o impacto real em termos económicos. Volto a dizer que esta crise pandémica foi demonstrar algumas fragilidades do Estado pseudo-social. Eu estava em crer que o Estado Social existia para isto. Nós aprendemos na faculdade o que é o Estado liberal, o que é o Estado social, não é? O Estado pós-social, naquele em que vivemos até. E, portanto, nós aprendemos isto. E eu estava convencidíssimo que era numa altura destas que aparecia o Estado Social. Portanto, porque até agora tínhamos estado aqui todos a pagar impostos muito altos, que o dinheiro era mal gasto, isto e aquilo e tal, mas quando fosse necessário é que ele aparecia. Apareceu, mas fraquinho. Portanto, não... Acho que aí é que está o principal problema, porque aqui a questão não foi uma questão de implosão de bancos, não foi uma questão de quebra económica, não foi uma questão de devastação de um tremor de terra ou uma guerra ou o que fosse. Não há aqui um prejuízo. O prejuízo é de quem organizava casamentos e não há casamentos.
Há o prejuízo direto de quem aluga quartos de hotel à noite e não há turistas, ou o hotel tem que estar fechado, o restaurante está fechado, e isto há um impacto aqui direto. Claro que há, e acho que era aqui que o Estado devia ter ajudado, essencialmente ajudar pessoas. Essencialmente ajudar pessoas, tão simples como isto, em vez de entupir aquilo de critérios e tudo. Eu acho que às vezes mais vale, enfim, errar uma vez e acertar 99 do que, com o medo de não errar nenhuma, acabar por acertar 30 ou 40 e ter... Exatamente, portanto, a história do Michael Jordan, não é? Se ele tivesse medo de falhar e falhou tantas vezes, não teria acertado nos momentos certos. E fez com que hoje seja o mito que é, portanto, e tudo isso é assim. Portanto, se temos medo e queremos acertar 100% das vezes, provavelmente não vamos acertar nunca. Peço-lhe um comentário daquilo que eu lhe vou ler. O valor de investimento e o tempo de retorno deixa de fazer com que invista noutros negócios que poderão ser mais rentáveis em menos tempo. Isto acontece no mercado imobiliário? Não percebi propriamente se a questão é direcionada a mim. A pergunta é que estava em geral, ou seja, numa ótica de o valor de investimento e o tempo de retorno, não é? Sim. No imobiliário tende a ser maior. Se isto continua a ser uma boa opção, uma vez que há a possibilidade de investir noutros mercados. Pelo menos é também assim que eu entendo a pergunta. A minha pergunta é quais são esses mercados onde é assim tão apelativo em investir. Portanto, não sei, há de haver mercados, se calhar, mais especulativos, isto ou bitcoins e não sei o quê, mas eu, para mim, não dou para esse peditório. Ou seja, eu venho do imobiliário e estou no imobiliário e, para mim, acho que continua a ser, por um lado, o principal ativo da maior parte das pessoas e das famílias e o maior investimento que fazem ao longo da vida. Por outro, um investimento que continua a dar provas de que, com mais crise, menos crise, às vezes mais abanão, menos abanão, mas que continua a ser resiliente e que continua a ser seguro. Sim. Não é? Okay. E, portanto, enfim, que não seja tão rápido comprar para recolocar no mercado e vender com uma margem que se calhar, eu não noto muito isso, porque eu não notei nenhuma quebra acentuada de preços, não é? À exceção do arrendamento, mas acho que isso tem uma explicação. Arrendamento, especialmente nas cidades, tem uma explicação que tem a ver com a falta de turismo. E muitos desses imóveis estavam alocados ao AL e depois acabaram os turistas, ou suspendeu o AL, e muitas dessas pessoas tinham encargos nesses imóveis e colocaram-nos naturalmente no mercado de arrendamento anual. Ou no arrendamento. Mas essa é muito específica. Agora, em termos de vendas, não notei. Não notei, portanto, isto vai sendo tudo medido, não é? Se houvesse variações, mesmo que gerais ou até algumas mais localizadas, pronto, há sempre a exceção que confirma a regra, mas em geral não é nada disso. Portanto, continuo a achar que o imobiliário é dos melhores ativos que se possa ter, mesmo nessa altura de crise. Nas últimas semanas, com o aumento do preço e a escassez das matérias-primas, do aço, do alumínio, etc., apesar da pandemia, tem vindo a notar a subida de preço dos imóveis em construção? Como disse há pouco, não notei grande variação. Nem nos imóveis da construção? Pode estar ainda abaixo do radar, pode ainda estar abaixo daquilo que mas acho que não. Não porque... Pronto, familiarmente nós também construímos e, portanto, há algumas pequenas diferenças que se têm notado em algumas matérias-primas, mas não no cômputo geral do investimento, seja de um prédio, seja de um armazém, seja do que for, não tem para já ainda um impacto tão acentuado como isso. Muito bem. Recrutamento. Como é que o Miguel vê este tema dentro do imobiliário? Porque às vezes é mais importante angariar consultores do que angariar imóveis? Cristina, eu vim para a mediação e nasci numa mediação que se pode dizer tradicional. Sim. Eu vim para a mediação, a prédio médio, era uma imobiliária tradicional, depois aprendi o que eram as redes, aprendi como é que funcionavam as redes, progredi para ser uma rede, para ser isso tudo. Ao longo destes anos, cheguei ali a uma determinada altura que percebi e entendi que, de facto,
é um negócio, quem tiver consultores tem angariações, quem tiver angariações gera leads, quem tiver leads tem possibilidade de negócio, tem negócios, e portanto há esta célebre fórmula de mais consultores, mais imóveis, mais negócio. Claro, pronto. Portanto, isto é uma verdade absoluta. Temos que conjugar aqui com outra verdade absoluta, que muitas vezes é falada, mas não é praticada, que é qualquer pessoa, seja um broker, seja um master, seja quem for, nós não somos donos de ninguém. Nós não somos donos de ninguém. Portanto, esta coisa do meu consultor, às vezes, é uma coisa que me assusta um bocado e que me arrepia de ouvir. Não é? Portanto, o meu consultor, enfim, quase como o meu carro, portanto, fui eu que o trouxe, fui eu que o... Não, nós temos todos que estar preparados para... O mercado é livre, as pessoas são livres de escolherem o sítio onde querem trabalhar. E se elas entendem que o seu caminho é melhor por ali ou pelo outro lado, cabe-nos a nós esgrimir os nossos argumentos, mantendo alguma honestidade intelectual. Muitas vezes não há honestidade intelectual nesse campo. Porque eu vou dizer mal do meu concorrente vai dizer mal de mim, muitas vezes não são coisas verdadeiras. Temos que ser honestos intelectualmente. E jogar este jogo. E de perceber aqui uma coisa, que eu acho que também se prende aqui com o futuro da mediação imobiliária, que é um movimento que já vem de há uns anos, esse sim mais lento do que nos Estados Unidos e nos outros lados, que é de facto começar a entender o consultor imobiliário como o cerne do negócio e começar a perceber que é o consultor imobiliário a chave, a parte mais importante disto tudo. É ele que investe o tempo, é ele que investe o dinheiro na promoção dos imóveis, é ele que portanto, realiza a esmagadora maioria das tarefas que levam ao resultado final, não é? E, portanto, acho que também é ele que lhe cabe a esmagadora maioria da comissão, da remuneração por isso. E foi essa a ideia diferente que nós trouxemos para o mercado em 2010 e que de 2010 para 2021 continuamos a lutar por ela. Estamos a chegar à última pergunta, portanto, se alguém ainda estiver tímido e ainda não tiver escrito a sua pergunta, é agora, ok? Porque senão depois iremos mesmo terminar. Miguel, que conselhos é que pode dar a quem esteja a chegar neste momento ao setor? Eu ia dizer para estagiar na concorrência e depois, quando tiver experiência, para vir ganhar dinheiro na Predimed, que é aquela que paga mais. Não é isso que interessa dizer no âmbito do webinar de hoje. No âmbito do webinar de hoje, o conselho que posso deixar a alguém que está a chegar ao mercado imobiliário é que se prepare mentalmente para a profissão que vai exercer, porque nós muitas vezes falamos só na componente técnica e esquecemos muito da parte mental. E se não houver, de facto, uma mentalização prévia para os desafios, para as dificuldades, chamem-lhe o que quiserem, que vai encontrar nisto e que vai ter que ter resiliência, ele vai acabar por... Ou as coisas lhe saem muito bem, às vezes aquela, como nós dizemos, a sorte principiante, ou então vai esmorecer, vai desistir e muitas vezes perdem-se até a médio prazo bons consultores por isso. Portanto, o que diria é, preparem-se para ouvir uns nãos, preparem-se para algumas coisas menos positivas, preparem-se para o não, preparem-se para a negativa, preparem-se para o erro, preparem-se para isto tudo, mas também não encarem isto propriamente como uma ciência oculta, nem uma coisa em que alguns nasceram predestinados. Eu costumo dizer, ninguém nasceu na mediação imobiliária. Acho que numa próxima geração à frente da nossa já poderá haver pessoas que, sei lá, se a minha filha um dia optar pela mediação imobiliária, quase que nasceu nela, não é? Sim. Agora, nenhum de nós que neste momento está na mediação nasceu cá. Viemos todos de outras áreas. Quando éramos pequeninos, ninguém disse eu quero ir para a mediação quando for grande, não é? Nem pequeninos, nem grandes. Eu quando disse no escritório que me vinha embora para abrir uma imobiliária, na altura o meu patrono pensou que eu tinha endoidecido, pronto, pensou que eu não estava bem e perguntou-me, mas você vai deixar de ser advogado para ir vender casas? Portanto, ele não acreditava que isto fosse uma opção ou que fosse uma escolha livre. Ele pensou que eu não estaria na posse inteiramente. E, portanto, essa era a visão que antigamente era pior. Eu acho que ela poderia ser hoje melhor,
Acho que também podíamos todos, naquilo que eu falava há pouco, de nos concentrarmos um bocadinho na atividade e no bom nome da atividade, e podíamos fazer um bocadinho mais por isso, se não dássemos às vezes a falar mal uns dos outros, e enfim, coisas que às vezes é uma pena que hoje não estejam cá outras pessoas cá para podermos falar e outras opiniões sobre tudo isto, e às vezes até é uma pena que não falemos mais uns com os outros ao nível de donos de agências, ao nível de masters, que não haja pelo menos uma plataforma comum de entendimento e que haja aqui um bocadinho esta coisa do eu sou melhor que o outro se o outro está eu não vou, e portanto para dar uma melhor imagem do negócio às pessoas, mas que é hoje, francamente, também tenho que dizer, é hoje um bocadinho mais positiva, ou bastante mais positiva do que era há 17 anos atrás. Há 17 anos atrás era vender casas. Sim, era assim uma coisa. Já não é. Não, já é um bocadinho melhor, o Paulo Fernandes da Domínio Binário fazia essa pergunta no outro dia, né? E se um filho nosso quisesse vir para a mediação, não é? E se calhar se me fizessem essa pergunta há 15 anos atrás ou há 10 anos atrás, a minha resposta não seria tão positiva como é hoje. Muito bem. Última pergunta que tenho aqui. Tem surgido, a última vai ser sempre a última. Estamos tipo, não é? Sim. O que é possível de ser feito para elevar a imagem dos profissionais da área? Nós temos associações de mediadores imobiliários. Portanto, vamos pôr isto numa linguagem mais simples, nós temos associações de patrões. Uhum. Não temos diretamente uma associação de consultores imobiliários pura e dura, sem ser, enfim, temos a NAR, mas, enfim, isso já é para uma coisa um pouco mais complexa e tem a ver com formação e um bocadinho de inspiração norte-americana, mas nós cá não temos propriamente associação de consultores imobiliários que lhes permita também ter mais informação sobre as empresas, sobre as pessoas, sobre quem é, quem não é, pronto, tudo isso e até defender os seus próprios interesses. Pronto, não temos. Pronto, aí tudo bem. Depois, essa era uma coisa. As próprias associações do setor estão, na minha opinião, um bocadinho ultrapassadas, porque esta coisa de associação de mediadores imobiliários acaba por ser pouco abrangente. Pouco abrangente, é só os donos das agências e, portanto, depois há estas coisas de convidar para lá uns massas, mas vão uns, não vão outros. Pronto, outra questão. Mas, acima de tudo, acho que tem a ver connosco, todos, de olharmos para o nosso negócio, olharmos para esta atividade como uma atividade de longo prazo, como uma atividade profissional séria e honesta, como uma opção válida de carreira e de lutarmos todos um bocadinho para que ela seja mais credível. Não falando mal dos colegas, procurando defender a atividade. Eu digo isto, eu não tenho problema nenhum em dizer. Um dos convidados que era suposto estar aqui, estamos de relações cortadas, não nos falamos pessoalmente, não tinha problema nenhum em estar aqui a falar com ele sobre a atividade da mediação imobiliária. Nem ninguém me ouvirá dizer isto ou aquilo para clientes ou para fora do que tiver a dizer, digo-lhe a ele que não tenho nada para dizer, nem ele a mim. Não é? Mas não tinha problema nenhum em estar a defender aquilo que nos une. Claro. Pronto, portanto, acho que é esta mentalidade, aqui voltamos à questão da mentalidade. Olhar para isto tudo de uma forma um bocadinho diferente e praticar, não é só dizer. Não é só dizer que partilhar é a essência do negócio e depois, na verdade, não se partilha. Era exatamente isso que eu ia acrescentar, se me permitisse, que era, ok, é a questão da mentalidade, mas é a questão comportamental. E aqui é puxar um bocadinho a brasa à nossa sardinha, não é? Que é onde nós nos posicionamos. É fazer o que se diz. É viver um bocadinho de acordo com aquilo que se diz. Ou seja, não posso andar aqui a dizer que isto é um negócio de pessoas e depois trata as pessoas como um número, ou enfim, ou não como pessoas. É realmente a questão da partilha e de dizer que o negócio que tem que ser para servirmos os clientes e não sei o quê, e depois na prática não fazer partilhas ou inviabilizar as partilhas, ou enfim, ou achar que tem que receber mais do que os outros numa partilha de negócio.
Eu dizer, bom, temos que falar todos muito bem uns dos outros, e agora desligo isto e a seguir estou aqui a falar para um grupo de consultores meus, a falar mal do A, do B, eu não tenho que fazer isso. Muito menos para fora, muito menos para os clientes, muito menos para isso. E, portanto, há um setor competitivo, mas é um setor que eu penso que tenha que ter um bocadinho mais de respeito por si próprio, na prática. No discurso parece que já está, mas na prática depois ainda vai falhando um bocadinho, não é? Vê com bons olhos a criação de uma MLS nacional? Já vem tarde, já vem tardíssimo, já devia existir. E hoje em dia, se em 2004, tecnicamente, informaticamente, em termos de mentalidade, a coisa era mais complicada, fazia-se na mesma, mas já existia a possibilidade de o fazer, já havia... Os americanos já o tinham. Os americanos já o tinham. Agora, vem sempre a tempo, viria sempre a tempo, mas eu já ouço há 16 anos, ou há 15 anos, ou há 14 anos que ouço isto do MLS. E, portanto, ainda estou à espera. Vou esperando com fé. Eu penso que é daquelas situações que no dia em que vier vai-se primeiro estranhar e depois vai-se entranhar e depois já não se vai querer outra coisa. Voltamos atrás na conversa e voltamos. São as tais coisas comuns que a todos nos beneficiavam. Exatamente. E que acho que era muito mais importante de investir umas horas disso do que propriamente às vezes em investir, e aí aponto o dedo às associações do setor, porque acho que havia coisas mais prioritárias para se fazerem. Muito bem. Miguel, eu não tenho mais perguntas aqui, vou chamar o Adelino, também já ultrapassamos o tempo que lhe pedimos, que foi 1 hora, portanto, e antes de tudo, deixar só um muito obrigado ao Miguel e um muito obrigado a todas as pessoas que estiveram aqui. Eu é que agradeço. Foi uma hora extremamente agradável de passar aqui a conversar. Eu é que agradeço, Cristina, porque eu acho que é importante que pessoas e empresas, vocês têm uma ligação à mediação, porque são vossos clientes, naturalmente, mas não são uma empresa de mediação. De todo. Acho que muitas vezes é importante também ter oportunidade, por isso é que agradeço, ter oportunidade para fora do meu setor, para fora até da minha empresa, falar sobre a mediação e falar sobre aquilo que, na minha opinião, vale o que vale tanto como o de outro qualquer profissional do setor, seria importante para o nosso negócio. Obrigado. E, portanto, agradeço-vos aos dois por isso. Adelino. Muito obrigado, Miguel. Eu estava encantado aqui a ouvir, fui assinalando algumas das perguntas e realmente o tempo passou muito rápido e eu acho que o Miguel terminou, sem ter combinado isto, nada disto, a manifestar aquilo que corresponde à gênese desta iniciativa, não é? Ou seja, nós olhando para o mercado e que temos múltiplos clientes nesta área, achamos que era importante fazer-se um contributo para que olhássemos para o futuro e que fosse um contributo positivo, sendo nós outsiders, portanto, pessoas que estão do lado de fora e que apenas estamos a aprender, não é? Levamos um contributo na parte, como eu costumo dizer, do queixo para cima, mas depois o resto já não é connosco. E, portanto, essa visão concordo em absoluto, que é contribuirmos para uma maior união no setor, para que se corrijam eventuais desequilíbrios que possam existir e para que o mediador imobiliário ou o consultor imobiliário do futuro seja muito diferente da vida de 2008, 2007, quando pela primeira vez no Eye of the Power começamos a trabalhar com clientes nossos neste setor, em que efetivamente na altura até muitas vezes se dizia que a pessoa que ia para ali era porque não tinha mais nada para fazer. Não é? Eu não tinha mais nenhuma ocupação. E hoje está o mundo completamente alterado em Portugal. Hoje é uma atividade extremamente importante e reconhecida, com um potencial de geração de riqueza absolutamente extraordinário. E na visão que nós temos no Eye of the Power, é efetivamente uma área que dá um enorme contributo para a felicidade dos portugueses. Porque muitas vezes vocês são a ligação que falta entre a situação em que eu me encontro e o meu sonho, não é? E são um facilitador que permite que haja felicidade em mais pessoas. E, portanto, fiquei muito agradado, Miguel,
olha, pela visão de helicóptero que conseguiu ter, estando ainda por cima ligado a uma marca, mas conseguiu comunicar com a minha visão supra-marca, e dou-lhes os meus parabéns por isso, até porque eu nunca tinha tido a oportunidade de assistir nada seu. A Cristina falou muitíssimo bem, e é uma pessoa em que eu confio, portanto, mal ela me deu a lista, eu imediatamente anuí, sem questionar, portanto, a maior parte das pessoas eu nem conheço sequer pessoalmente, mas, portanto, fiquei muito agradado, muito agradecido pela sua disponibilidade e pelo facto de ter olhado para este compromisso como um compromisso relevante e importante, o que para nós também nos faz sentir muito agradecidos. Agradecer à Cristina, não há dúvida, é muito melhor do que eu a fazer perguntas, porque eu nunca faria com esta dinâmica que a Cristina colocou e que realmente, olhando até para os números das pessoas que estiveram presentes e durante a quantidade de tempo, eu diria que é um sucesso a quantidade impressionante de pessoas que se mantiveram mais de 1 hora a assistir, o que revela a qualidade das vossas perguntas e das vossas respostas. Portanto, muito obrigado a todos por terem vindo, muito obrigado ao Miguel pela sua disponibilidade e pela forma como esteve aqui e abrilhantou este momento, e muito obrigado à Cristina, que com a sua simpatia fez com que fosse um momento importante. Dizer que este webinar está a ser gravado em vídeo automaticamente por esta plataforma e ficará disponível a partir de amanhã no nosso canal do YouTube para aqueles que eventualmente percebam o que é que lhes aconteceu por não ter estado aqui. Perder uma enorme oportunidade de saírem daqui muito melhores. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado.